11 de outubro, São João 23. Ano 1963, Roma, Itália. Ângelo Giuseppe Roncalli nasceu a 25 de novembro de 1881, em Sotto-il-Monte, província de Bérgamo, Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origens humildes. Em 1892 entrou no seminário de Bérgamo, onde em 1895 começou a escrever as notas espirituais que depois fariam parte do Giornale dell' Anima. Em 1900 foi enviado a Roma, onde se formou em teologia, e em 1904, recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bérgamo, tornando-se o seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e o seu espírito reformador. Depois da experiência da guerra, tornou-se diretor espiritual no Seminário Maior. Em 1921 transferiu-se para Roma a fim de desempenhar o cargo de presidente do Conselho Central da Obra da Propagação da Fé. A 3 de março de 1925, Pio XI nomeou o visitador apostólico na Bulgária. Recebeu a ordenação episcopal a 19 de março sucessivo, escolhendo como lema Obediente Pax. No dia 17 de novembro de 1934, tornou-se delegado apostólico na Turquia e Grécia, e no dia 23, administrador apostólico do Vicariato de Constantinopla. Depois, a 23 de dezembro de 1944, foi transferido para a França, onde foi núncio apostólico durante 8 anos. Na conclusão do seu mandato, a 12 de janeiro de 1953, Pio XII criou o cardeal e 3 dias depois nomeou o patriarca de Veneza. Em 1958, após a morte do Papa Pacielli, participou no conclave que teve início a 25 de outubro. Já com 77 anos, depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde do dia 28, com uma escolha que foi interpretada no sinal da transição, no final do longo e difícil pontificado do Papa Pacielli. 3 meses depois, no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo fora dos muros, surpreendeu todos anunciando a intenção de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal, manifestando também a vontade de proclamar um sínodo diocesano para Roma, e de atualizar o Codex Iuris Canonici. Foi uma decisão inesperada e clamorosa, que suscitou uma repercussão vastíssima na opinião pública e orientou de modo preeminente todo o seu pontificado. De fato, a partir desse dia dedicou-se com determinação à realização da Assembleia, que depois de 3 anos de preparação, teve início a 11 de outubro de 1962 na presença de mais de 2.000 bispos e numerosos observadores de igrejas não católicas reunidos em São Pedro. O mesmo pontífice concluiu a primeira fase dos trabalhos conciliares a 8 de dezembro sucessivo, indicando a perspectiva do longo caminho, que ainda se devia percorrer e que teria sido concluído pelo seu sucessor, Paulo VI. Se o concílio absorveu grande parte das suas energias, não podemos esquecer as outras linhas fundamentais de um pontificado que se mostrou profundamente radicado na dimensão pastoral e episcopal do serviço papal. Em 5 anos multiplicaram-se as visitas e os encontros com os fiéis de Roma, consolidou-se a internacionalização do colégio cardinalício e valorizou-se cada vez mais o papel dos episcopados locais. A propensão ao diálogo encontrou terreno fértil sobretudo nos âmbitos do ecumenismo e das relações com as outras religiões. Ao mesmo tempo, teve início a política de abertura destinada a melhorar as relações entre a Santa Sé e os países do bloco comunista, e aumentou a competência do pontífice no cenário internacional, como demonstrou, entre outras, a ação pacificadora durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. O Papa Roncalli dedicou também à paz a sua 8ª e última encíclica Patti in Terris, publicada em abril de 1963. Precisamente naqueles meses as suas condições de saúde agravaram-se repentinamente devido ao aumento do tumor que lhe tinha sido diagnosticado no outono precedente.
Faleceu na noite de 3 de junho de 1963. No dia 18 de novembro de 1965, durante a última fase do concílio, o Papa Montini anunciou o início da causa de beatificação, juntamente com a do predecessor Pio XII. Foi proclamado beato por São João Paulo II a 3 de setembro de 2000, e santo pelo Papa Francisco no dia 27 de abril de 2014. São João 23, rogai por nós.